19 de abril de 2018. Corinthians vence o Independente e assume a liderança do Grupo 7 da Libertadores. Argentinos reclamam de gol mal anulado pela arbitragem. São Paulo decide com o Atlético Paranaense uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Você vai acompanhar já já as informações ao vivo do Morumbi. Apesar do Palmeiras não vencer há 3 partidas, o atacante Keno afirma: o Verdão não está em crise. Em meio à crise política envolvendo o presidente do Santos, lateral esquerdo Zeca acerta com o clube gaúcho e vai jogar no Internacional. Tem também um show de gols pela Copa do Brasil e no futebol da Europa. Oi, pessoal, boa noite. O Gazeta Esportiva está no ar. Ontem, jogando na Argentina, o Coringão conseguiu uma vitória fundamental diante do forte Independente no duelo válido pelo Grupo 7 da Libertadores. Com gol de Jadson, a equipe de Fábio Carille manteve a liderança da chave após a 3ª rodada. Veja como foi. Acho que é uma vitória muito importante para a equipe. A equipe jogou mais uma vez concentrada, todos ali se ajudando. Acho que foi um jogo difícil, uma equipe bem montada, a equipe deles, mas a nossa equipe conseguiu uma vitória importante aí pro restante aí da primeira fase. Até brinquei com o Rodriguinho ali, né? Eu falei, pô, você tá fazendo gol de cabeça, vou começar a acreditar também aí, ó. Já saiu um de cabeça, já o 4º na carreira. O time do Independente é lutador, sempre trata de jogar a bola no chão. Então a gente encontrou esse Independente, a gente conseguiu no primeiro tempo trocar vários passes. No segundo tempo a gente conseguiu esse gol que não deixa um passo da classificação. Atribua muito concentração, uma partida hoje que os jogadores, brincadeiro, que se doaram, que estavam concentrados, atentos em todas as situações, o que colocou a bola no chão e tentou jogar também, criando oportunidades. Mas falar do sistema defensivo, tem que falar do time inteiro, né? Tanto que um Romero se destaca, tanto que Cleison, Rodriguinho, Jadson ajudam a marcar lá na frente, já começam a marcação numa posição, num setor do campo mais à frente, isso facilita muito o sistema defensivo, que é muito sólido, jogadores experientes, e o Cássio aí já, mais uma vez, numa grande fase. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, o que foi um jogo agradável demais de se ver. Como não é muito comum por aqui, a gente vê sempre jogo truncado, 1 chance, 2 chances. Poxa, e tanto Corinthians como Independente produziram boa chance de marcar só no primeiro tempo. Chances reais, claras. No segundo tempo, o Corinthians nem produziu tantas oportunidades assim, mas tinha o controle do jogo. O Independente também joga bonito, bola de pé em pé, é gostoso de ver. 2 times que não ficaram se preocupando só em marcar atrás, né? Muitos contra-ataques, muitas oportunidades. E é um Corinthians... Eu diria que foi uma das melhores partidas do Corinthians na temporada, e é um Corinthians muito maduro e acaba por desmistificar muitas coisas que ainda são faladas. Por exemplo, o espírito Libertadores. Então tem que ter pegada, tem que ter, né, esse clima de guerra. Um jogo que teve 6, 8 faltas no primeiro tempo. Né? A bola correu, foi tranquilo, sem aquela coisa de um peita daqui, outro dali, reclama com o juiz, reclama... Acho assim... 1-0 foi até pouco, 0-0 seria um pecado, era jogo para 2-2, 3-2, alguma coisa assim. O Corinthians deu sorte porque a arbitragem acabou anulando um gol legal do Independente. O Romero, ele estava... tinham 4 jogadores, né, do Independente que estavam impedidos, mas o Romero não estava, ele estava atrás. Aí eu acho que o auxiliar, ele perdeu um pouquinho a concentração, então ele viu aqueles 4 impedidos... E na hora que saiu o gol, ele não soube definir quem chutou e aí preferiu levantar a bandeira. Acho que foi isso. Acho que foi um erro até que dá para você compreender. Mostra a falta de foco, mas você até entende. E o que também não tira o mérito da partida, da boa partida que fez o Corinthians. O empate talvez fosse o mais justo, mas o Corinthians produziu o suficiente para vencer, mestre. Boa noite. Boa noite. Tanto essa história do... garra, pega, mata, na Libertadores é falso que, poxa, o Independente jogando em casa, em Avellaneda, time argentino, eles têm fama de ser briguento, não sei o quê. Os caras nem reclamaram do gol anulado. Né? Primeiro tempo, então, houve, acho que uma falta só cometida durante todo o período. Quer dizer,
precisa jogar bola. O Corinthians jogou bola. Ele não ficou só lá atrás. No começo eu fiquei apreensivo. Achei que o Corinthians ia ficar aquele negócio do... Jogar por uma bola. Jogar por uma bola, não sei o que e tal. Porque o Independente, embora tivesse um bom toque de bola, também não tinha penetração, né? Não era um time... Tanto é que no segundo tempo ele voltou com o Gigliotti, que é achei que ele acho que é primo do Fiore, né? Sobrinho, neto do Fiore Gigliotti. Mas o rapaz que é mais goleador e tal. O Corinthians, no entanto, a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, 20 minutos, ele começou a sair para o jogo e criou situações, podia ter ampliado para cá realmente. Agora, o curioso é que esse Corinthians tão previsível, porque todo mundo sabe como é que o Corinthians joga, né? E é sempre na mesma toada, não muda. E, no entanto, ele vive surpreendendo, né? Outro dia foi o baixinho, o Rodriguinho, que fez gol de cabeça. Agora foi o Jadson. Na verdade, até não foi nem o Jadson, né? Foi o goleiro que fez o gol contra. Porque a bola bate na trave, bate na cabeça dele, né? O goleiro conseguiu defender a cabeçada, a bola bateu no poste, voltou e ele de cabeça ficou para a rede. Até nisso o Corinthians surpreende. Então é curioso isso, como o Corinthians consegue surpreender sendo tão previsível como é. Verdade. Bom, a enquete do site gazetesportiva.com é justamente sobre o grande resultado do Corinthians ontem. Nós queremos saber o seguinte: você considerou justa a vitória do Timão contra o Independente? Sim ou não, Celso Cardoso? Assim, se tivesse acontecido um empate com gols, não seria talvez até o mais justo, mas foi justo assim. O Corinthians jogou bem, essa é a verdade. Jogou bem, jogou fora como se estivesse jogando em casa, muitas vezes marcou a saída de bola lá na frente. Cara, não ele foi ficou o time muito feliz com a atuação acovardado. Sabe, foi um outro Corinthians bem distinto do que nós vimos contra Palmeiras e São Paulo nos dois jogos. Deu gosto de ver. É um Corinthians mais convincente, digamos assim. Mestre? Se não fosse o gol legítimo anulado, né, não haveria a menor restrição. É claro. Esse gol é que pode levar à conclusão de que o jogo, pela igualdade dos dois times, deveria ter terminado empatado. Mas o Corinthians mereceu ganhar, sim. O assunto agora é o São Paulo, que daqui a pouquinho, às 7h15, decide com o Atlético Paranaense uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no Morumbi acompanhando a expectativa para mais um jogo do Tricolor. Boa noite, Silvestre. Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho é jogo decisivo aqui no Morumbi, às 19h15. Cerca de 20 mil ingressos vendidos até esse momento para o jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Vale a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida em Curitiba, o Furacão meteu 2-1 no Tricolor. Joga pelo empate hoje fora de casa. O São Paulo, dentro de seus domínios, precisa de uma vitória simples para levar a decisão para pênaltis ou por 2 ou mais gols de diferença para garantir o objetivo e avançar e sobreviver na Copa do Brasil. Tanto o Fernando Diniz, que está invicto no comando do Furacão, com 7 partidas, contando aí jogos de Copa do Brasil, Sul-Americana e a estreia do time no Campeonato Brasileiro. São 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates. Ele poupou 4 jogadores na estreia do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro e conseguiu enfiar 5-1 na Chapecoense, enquanto o técnico são paulino, o Diego Aguirre, também poupou 4 titulares, porém venceu com a corda no pescoço segunda-feira passada aqui no Morumbi por 1-0. Os jogadores que retornam ao São Paulo são o Lisiero, o Arboleda, o Petrus e também o Trellis. Os jogadores do Atlético Paranaense, a dupla de zaga, o Paulo André, o Thiago Heleno, o Lúcio Gonçalves e também o Guilherme. E eu conversei com muitos desses jogadores aqui no desembarque há pouco no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Vamos ouvir a galera do São Paulo e a rapaziada do Atlético. Todas as forças que a gente puder juntar e poder também dar oportunidade para os atletas jogarem são importantes para que todos estejam no mesmo nível. Eu também poderia jogar perfeitamente, mas entramos em comum acordo e acho que foi acertada a opção. Então empatou porque o São Paulo também poupou 4 jogadores. Hoje está bem comum isso, né? Todo mundo
quando sente que há uma necessidade, acaba poupando. Não é nem no sentido de privilégio, mas talvez de necessidade de fazer uma rodagem também para deixar os outros atletas em igual condições. Por essa poupagem, nós temos mais jogadores com mais condições de jogo, então isso é importante para o dia de hoje. O jogo de hoje é difícil, tanto para eles como para nós. Eu acho que São Paulo está preparado para isso. Hemos trabalhado estes dias em cara ao jogo de hoje e o importante de nós é ganhar e poder classificar. Nós temos que galgar passo a passo dentro da partida, primeiramente ser organizado, atingir o primeiro gol, para em seguida a gente ir em busca do objetivo final, que é a classificação sem querer ir para os pênaltis. Estratégia para hoje, Paulo? Pode até empatar? Não, a gente tem um padrão muito claro, né? O Diniz não abre mão de jogar à sua maneira, nós também entendemos assim, acreditamos que esse é o melhor modelo, essa é a melhor ideia. Então vamos tentar fazer um grande jogo e conquistar a classificação. Se impor mesmo aqui dentro do Morumbi, tocando a bola e empurrando São Paulo? A melhor forma de jogar futebol é se adaptar, né? É gostar, é ter prazer, é estar com a bola, mas estar preparado para todas as situações. Tenho certeza que a gente vai fazer uma grande partida. Nós sabemos da dificuldade, como o time dele joga, já estamos preparados. E com já uma maneira de jogo preparado para isso. Então, sabemos que vai ser difícil, mas estamos jogando em casa, estamos com a nossa torcida e confiantes em fazer os gols e conquistar essa... O que pode ser mais complicado nesse adversário de hoje? Cara, a maneira como eles jogam, a gente não dá espaço, tá com o bloco fechado nas horas certas, pressionar, não dá espaço para eles. E ter inteligência na hora do contra-ataque e também na hora que tiver com a bola, pra gente ir para cima, não deixar eles fazerem o jogo deles e a gente tentar fazer os gols e conquistar essa classificação. Bom, expectativa de um grande jogo aqui no Morumbi para um público de razoável para bom. Tem gente chegando, 19h15 é um horário complicado para quem trabalha até às 6 e trabalha longe do estádio do Morumbi. Teve ainda uma manifestação hoje no final da tarde aqui perto do Palácio do Governo. Trânsito um pouco complicado na Avenida Morumbi, no trajeto aqui para o estádio do São Paulo. Mas expectativa de mais ou menos 25 mil pessoas para esse jogo do Atlético Paranaense, que toca a bola, que joga futebol, que coloca a criança no chão, que não se livra da pelota, que gosta de jogar futebol mesmo fora de casa, e o São Paulo que vai se acertando e que vai primeiro arrumando a cozinha, a defesa, para depois melhorar o rendimento ofensivo. Olha aqui, ó, a escalação acabou de chegar para mim. Eu acho um pouco complicado arriscar o esquema tático, mas eu vou dizer para vocês que é o Sidão. São 3 zagueiros, uma linha de 3 com o Rodrigo Caio, Arboleda voltando ao time e o Militão jogando mais pela direita. O técnico Diego Aguirre coloca 3 zagueiros, mas ele gosta de 2 que saibam jogar, que saibam sair com a bola. O Militão, que tem potência, e o Rodrigo Caio, que tem uma certa habilidade. Aí no meio de campo é Petros com Jusilei. Pela direita joga, eu imagino, o Regis pela ala direita. Na esquerda vai jogar o Lisiero. Na armação, o Nenê. E de centroavante, o Trellis, com o Valdívia também se movimentando no ataque. Pode ser um 3-4-3 ou um 3-5-2, só para vocês visualizarem a composição tática do São Paulo. Vamos esperar o jogo começar. E no banco do Tricolor tem aqui, ó, Cueva e Diego Souza, que foi preterido nas últimas 2 partidas, mas que está relacionado como opção, pelo menos para o decorrer do jogo. E daqui a pouquinho eu volto, já que eu estou com a escalação aqui do São Paulo, já passei para vocês, eu volto para chamar um depoimento, uma rápida entrevista do presidente Leco, presidente do São Paulo, falando a respeito justamente do Diego Souza, um alto investimento do São Paulo, que por enquanto não rendeu frutos. Obrigada, Alexandre Silvestre. Leite quente com mel e um cachecol no pescocinho, tá bom? Fernando Diniz é a grande arma do Atlético Paranaense. E esse time do Atlético Paranaense, por uma reportagem que a gente colocou no ar hoje, lá no site gazetesportiva.com, tem, em média, 94% de passes certos e domínio da bola de 56%. E aí tem gente que ainda diz que técnico não resolve, não ganha jogo. Impressionante, né? Isso, hein? E outra coisa, eu falei de desmistificar, né? Por exemplo, que Libertadores, espírito Libertadores, que dá para jogar bola. Outra coisa que está sendo desmistificada é essa história de que o Fernando Diniz não daria certo num time grande.
Porque, sabe, é muito irresponsável, pode correr o risco. Olha o que está jogando o Atlético Paranaense. Estão apaixonados por ele lá em Curitiba. Porque dá gosto de ver. Eu fico com vontade de ver o Atlético Paranaense, guardadas as devidas proporções. Ele tem um super elenco, Celso? Não tem, mas aí a questão não é isso, é trabalho, é a tática, é fundamento, é a maneira de jogar. O Audax, ele tinha grandes estrelas? Não tinha. Não. Jogadores que depois foram negociados e nem chegaram a brilhar nos outros clubes. Veja o Camacho, o próprio Tietê, que fez uma temporada boa, mas só. O Bruno Paulo nem jogou no Corinthians, o Yuri não jogou no Santos. E eram jogadores que você via jogar naquele Audax. Nossa, sabe? Então, é uma filosofia, é um trabalho de sair tocando desde o setor defensivo até chegar no gol. Que, aliás, não é nenhuma novidade. O Brasil já apresentava isso. Mestre, eu tenho como memória, obviamente, os anos 70 e 80, mas você deve ter muito mais em relação a isso. Sem dúvida. Né? De ver jogar mesmo os 90 minutos. Então, uma coisa está sendo resgatada. Isso que é? Passe certo? Não é talento. Claro, se você tiver talento, melhor. Mas é trabalho, é repetição, é treino, é simples assim. Eu me lembro do Oscar falando, mão santa. Como mão santa? Ele ficava todos os dias arremessando mais de 1000 vezes. Obviamente, ele vai acertar. Então, se você faz um treino sério de fundamento, de passe, o time tende a render. Eu fico estarrecido, porque eu sou de um tempo em que se jogava assim. O goleiro pegava a bola, jogava com a mão para o lateral metia para o volante metia para o meio armador para o meio armador, e iam tocando a bola até chegar no gol adversário. Né? E sou de um tempo em que o São Paulo nunca teria algum jogador, né? O técnico e tal, que diria o seguinte: quando fosse enfrentar o Atlético Paranaense no Morumbi, precisando vencer, porque perdeu o primeiro jogo, nós vamos jogar com todo cuidado, evitar o Atlético de jogar e vamos marcar muito bem e tal, e quando der nós vamos lá no ataque fazer um gol. Me desculpa interromper, mas eu tenho que fazer uma confissão. Enquanto o Silvestre lia lá a escalação, com 3 zagueiros e 2 volantes, eu fiquei olhando a cara do mestre, eu já imaginava o que vinha pela frente. Então estou levantando a bola. 3 zagueiros. Você sabe sair jogando? O Militão tem uma grande dificuldade para sair jogando. O Rodrigo Caio é um jogador extremamente super valorizado. Ele tem dificuldades graves no posicionamento, que é um atributo essencial para qualquer jogador de meio de campo e de defesa. Isso é qualquer jogador, mas sobretudo o jogador de defesa. E não são os 3 zagueiros e os 2 volantes, só de marcação. São também os 2 laterais, que vem com essa conversinha de que é ala, não sei. Ala o quê? Eles são laterais, que avançam. Porque os laterais hoje, como há muito tempo, aliás, desde o Djalma Santos, avançam. Claro. Marcam e avançam. É função do lateral. Então esse negócio de ala, quer botar ala, põe como fazem alguns europeus, que pegam ponta direita, como o Milner, e põe na lateral direita ou na lateral esquerda, jogando com 4, hein? Jogando com 4 atrás, não é com 3. E a gente vai falar novamente com o repórter Alexandre Silvestre, que tem novidades lá do Morumbi. Diga, Silvestre. É que a discussão aí sobre o esquema tático tá tão quente que eu apurei aqui no saguão do Morumbi. Um passarinho me contou que o Militão, que costuma jogar pela direita da defesa, ou na linha de 3 ou na linha de 4 como lateral, vai jogar pela esquerda. Então é bem provável que o São Paulo jogue
bloqueando a ponta direita do Atlético Paranaense, com o Militão um pouco mais parado pelo lado esquerdo. Com isso, o Lisieiro tem um pouco mais de liberdade para se movimentar tanto pela esquerda quanto pelo meio de campo. Aí na frente é o Nenê articulando junto com o Trellis de pivô e o Valdívia aprontando a correria. A gente só não sabe definir ainda se vai ser uma linha de 4 ou uma linha de 3 do São Paulo, mas o Militão deve jogar pela esquerda e o Regis na posição dele, ele que bate com as duas pernas, mas ele prefere jogar pela direita. É por aí, professor Alberto Helena, professor também Celso Cardoso. Silvestre, mestre Alberto Helena Júnior, Michele, então, como diria a minha avó, ficou pior a emenda que o soneto. Oh, meu Deus. Porque aí, senão, você tem uma linha de 4 com 3 volantes. Lisieiro, Petrus e Jusilei. Tô louco? Não, tá certo. Precisando ganhar o jogo por 2 gols de diferença. E o Militão de pé trocado. Ele vai perder, perder de quanto? De 2-0? Vamos fazer a conta. Não, talvez nem perca o jogo. Não, só pode até ganhar. Isso eu acho que não vai ganhar. Não, o resultado é o resultado. Precisa ganhar por 2 gols. E mata-mata, isso aí... Essa coisa, o aleatório é muito extenso. O que pode acontecer fora do jogo em si é muita coisa. Claro. Mas o importante é o seguinte, quer dizer, o Militão que é destro, ele não é ambidestro, ele não tem facilidade com a perna esquerda. Vai jogar pela esquerda. Vai marcar do lado esquerdo. A lateral. Ou a cobertura. Ou como terceiro zagueiro. Olha, gente, é bom a gente alguém ligar para a Aguirre para falar o que está acontecendo. Mestre, vamos fazer ligar para ele. Mais Libertadores, o Flamengo entrou em campo, tropeçou diante do colombiano Independente Santa Fé, em confronto válido pelo grupo 4 do torneio, ainda sob punição pela confusão na final da Copa Sul-Americana no ano passado. O clube carioca teve de atuar sem torcida no Maracanã. Confira como foi a partida ontem. A gente começou bem o jogo, fizemos o gol, estávamos tendo domínio. Numa infelicidade, num erro, a gente acabou tomando o gol e acho que a equipe se perdeu um pouquinho depois disso. A gente tentou acertar no vestiário, a gente conseguiu ajustar as coisas para não sofrer os contra-ataques, que era a proposta deles, e tentar criar chance de gol. Não criamos como nós esperávamos criar, mas tivemos chance de gol. E acabamos que não fizemos os gols e aí o resultado foi esse que, como eu disse, é aquém do que a gente esperava. Mas a gente tem condição de buscar fora agora. A gente já provou isso lá contra o Emelec no Equador, que tem condição de buscar os pontos fora, e o pensamento é esse. É de agora na quarta-feira que vem ir até a Colômbia e buscar os pontos que a gente deixou para trás hoje. Questão de tempo vai sobrar aí na conta do menino, o Maurício Barbieri. Já estão falando muito que ainda não tem experiência para encarar os grandes ídolos, aquele blá, blá, blá. Até acho, até tem um sentido. Mas o erro é da diretoria do Flamengo, que faz um investimento e não consegue sustentar técnico. Traz o Carpegiani, manda embora o Carpegiani. É mais do mesmo. Quando havia uma expectativa de uma administração moderna, mais profissional no Flamengo, a gente vê as mesmas repetições de erros dos cartolas de sempre, que nem são tão entendidos, sabe? Enfim, é um Flamengo triste, o resultado foi horrível. O Flamengo corre risco, sim, de ficar mais uma vez fora de uma fase de mata-mata da Libertadores, que vai ter que pegar River Plate fora, vai ter que pegar o Independente Santa Fé fora, e não é tarefa fácil. Ele vai ter que recuperar a ponta na altitude, o que é 10 vezes mais difícil. Claro. Agora, realmente, a diretoria do Flamengo fez um milagre do ponto de vista de administração financeira, etc. e tal. Ele botou o Flamengo que vinha numa draga desgraçada há séculos. Aí botou em ordem a casa. Agora, a questão da montagem do time, dos jogadores escolhidos, são os caras adequados e tal. Então fica aquela discussão, mas o Flamengo é um time de garra, precisava ter jogadores de garra, e tem jogadores muito técnicos. Não, meu Deus do céu, chega lá, tem jogador técnico, graças a Deus, vamos montar um time que jogue tecnicamente bem. O maior Flamengo dos últimos anos era altamente técnico. O Andrade, Adílio, o Zico, Leandro, e daí por diante. Então, é o problema que o futebol brasileiro, da torcida à direção, todos estão muito atrasados. E mais 2 jogos movimentaram a rodada de quarta-feira da Libertadores. Veja os gols. Copa do Brasil. Goiás, Ponte Preta e Atlético Mineiro avançaram ontem para as oitavas de final da competição. Veja os gols. Ferroviário e Atlético Mineiro duelaram no Castelão.
De cabeça, a esquerdinha aproveitou o cruzamento e fez 1-0 Ferroviário. O time cearense precisava reverter a derrota de 4-0 do primeiro jogo e foi para cima. Em condição legal, Mazinho ampliou a vantagem. Mas no segundo tempo, o Galo, que estava com uma equipe mista, acordou. Com um belo chute colocado de primeira, Roger Guedes descontou. E coube a Gustavo Blanco decretar o empate que garantiu o time mineiro na próxima fase. Final, Ferroviário 2, Atlético também 2. Na Arena Pernambuco, Náutico e Ponte Preta. De pênalti, Júnior Timbó marcou o único gol da partida que deu a vitória ao Náutico. Mas pela vitória por 3-0 no primeiro jogo, a Ponte segue na competição. Após empate por 2-2 no jogo de ida, Goiás e Avaí se enfrentaram no Serra Dourada. E o time esmeraldino saiu na frente após o pênalti cobrado por Giovani. Já no segundo tempo, Carlos Eduardo deu belo drible em Betão e cruzou. A bola bateu em Judson e a Aranha não conseguiu evitar o gol. E ficou nisso, Goiás classificado 2, Avaí 0. Hora dos gols pela Europa, destaque para os tropeços da Juventus e do Real Madrid. Confira. Voltamos a falar ao vivo do Morumbi, onde daqui a pouquinho, 7h15, o São Paulo decide uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Mais uma vez, boa noite, Silvestre. Então, Michele, vamos aproveitar para ouvir uma palavrinha do Leco, presidente do São Paulo. O São Paulo que ontem formalizou, apresentou o Everton, atacante do Flamengo, o maior investimento do São Paulo para 2018, 15 milhões de reais. O segundo maior investimento é o Diego Souza. O Everton ainda não está pronto para jogar, ele deve ficar à disposição do Aguirre para o compromisso de domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará pelo Campeonato Nacional. O Diego Souza, reintegrado após 2 jogos ausentes, não está agradando, ainda não conseguiu se firmar como titular. E foi o segundo maior investimento do São Paulo para a temporada, 10 milhões de reais. E o Leco, na chegada da delegação aqui ao Morumbi, falou sobre esse assunto. Não, claro que não, ao contrário. Ao contrário, é um outro investimento importante que nós fizemos e que nós confiamos muito assim no acerto dele. O Diego é um profissional extraordinário, com uma história muito bonita no futebol brasileiro. E profissionalmente ele é muito correto, ele honra tudo aquilo que acontece com ele. É preciso ter paciência com ele, então? Óbvio que sim, é preciso ter paciência, sempre, com tudo na vida. Diego Souza, portanto, no banco de reservas, ele e Cueva como opções. Confirmando a equipe do Atlético Paranaense, Santos no gol, 3 zagueiros, Paves ou Pavês, Paulo André, conhecido de todo mundo, assim como o Thiago Heleno, a linha de 3. Aí tem o Rosseto, que é volante, jogando pelo lado do campo. O Camacho, jogador que o Fernando Diniz gosta muito desde a época do Audax. O Lúcio Gonçalves voltando. O Carleto, que tem uma patada forte de canhota. Os 2 atacantes de beirado, o Guilherme e o Nicão. E o Pablo de centroavante. O São Paulo, lembrando, com o Militão na esquerda, também uma linha com 3 zagueiros. O Regis saindo um pouco mais pela direita. Jusilei e o Petros de volantes, o Lisiero também armando junto com o Nenê, Trellis e Valdívia na correria. O Atlético Paranaense joga pelo empate, o São Paulo precisa de 2-0, vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Se der São Paulo por 1 gol de diferença, decisão por pênaltis. Tchau, gente. Tchau, Silvestre. Obrigada, boa noite, bom trabalho para você. Amanhã cobertura completa aqui no Gazeta Esportiva e agora já está ao vivo no site gazetesportiva.com. No Palmeiras, o atacante Keno falou do atual momento da equipe, que completou 3 jogos sem nenhuma vitória. Veja com garrafa. 3 jogos sem vitória e perder o título paulista para o rival em casa poderia ter colocado o Palmeiras em rota de crise? Não, porque é uma fase. A gente empatou 3 jogos, a gente fez um bom jogo contra o Boca. A gente tomou um gol no final, a gente também fez um jogo contra o Botafogo, tomou um gol no final, e a gente não tá com essa cabeça de que o clima tá ruim, que o clima tá pesado. O campeonato começou agora, a gente sabe que ganhar no começo da competição é bom, que dá uma tranquilidade lá na frente, então a gente tá trabalhando para isso. Para Keno, a solução para acalmar o ambiente é simples. E ele faz questão de afirmar que o time não se sente pressionado. A gente não se sente pressionado, porque a gente sabe que a gente tem um grupo muito forte, um grupo experiente. A gente sabe que
como eu falei agora, a competição é muito difícil, de ter Libertadores brasileiro pela frente, então a gente perdeu o título, mas é passado, a gente tem que esquecer, a gente sabe que foi ruim perder dentro de casa, mas a gente tem que levantar a cabeça que o ano tem muitas coisas para vir, então a gente tem que focar nos jogos que vem pela frente para a gente poder ganhar. Se a solução para a tranquilidade é esquecer os últimos resultados, como conviver então com a decisão da diretoria de tentar nos tribunais mudar o resultado do título paulista perdido para o rival? Não incomoda porque isso nem no vestiário entra. A gente deixa para o jurídico, o presidente, a diretoria resolver isso. A gente sabe que a gente tem que focar cada jogo. O que é passado tem que deixar para a diretoria. Então, eu acho que isso não está prejudicando nossa equipe. A gente tem que, como eu falei, tem que trabalhar mais, tem que se focar mais para a gente poder sair com a vitória. Esse problema que aconteceu aí, a gente deixa para trás e tem que seguir em frente. Em meio a tantas cobranças, Keno alerta que o importante nesse momento é aproveitar a semana cheia de treinamentos, visando a sequência de jogos que não será simples, a começar com a partida do próximo domingo contra o Internacional de Porto Alegre, no Pacaembu. A gente tem agora o Inter, depois o Boca, acho que depois um jogo em casa, né? Chapecoense, depois fora a Libertadores. Aliás, né? Então a gente tem que estar bastante concentrado, porque vai ser uns 4 jogos muito importantes, porque 2 do brasileiro a gente tem dentro de casa, e tem 2 do Boca, e tem um Boca e o Allianz fora, então é 4 jogos que a gente pode dar um salto na sequência do campeonato. Então a gente está bastante focado, está bastante concentrado para a gente não poder, como eu falei, a gente não pode oscilar no final do jogo. Se o Palmeiras não está em crise, só o tempo e os resultados das próximas partidas é que vão dizer. A propósito, vou levantar a bola para o senhor mais uma vez, mestre. Roger Machado sinaliza que vai tirar Lucas Lima e colocar Moisés. Porque então, o Guerra se machucou e tal hoje. Então, meio campo com o Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés. Tá bom? Pois é. Depois é o seguinte, o Palmeiras só cruza a bola para a área. Para o elenco que possui, o Palmeiras tinha que jogar um futebol mais agradável, um toque de bola mais envolvente. Mas para isso não pode ter 3 volantes. Ela não podia ter 2. Um só já dava conta. Um é mais do que suficiente. Né? Se você joga bola trançada, com futebol. Você joga futebol, claro. Não essa coisa meio parecida com rugby, que joga a bola lá na frente, sai correndo e cruza para a área. Funcionaria muito bem, eu acho, com Bruno Henrique ou Felipe Melo, Guerra, Lucas Lima, Dudu, Keno e Borja. Por exemplo, essa é uma ideia. Porque aí diz o seguinte, o jogador moderno tem que marcar. Se o cara tem que marcar, se o atacante tem que marcar, e o defensor tem que saber atacar, porque não pode ser só de um lado. Tem que marcar, ué. Sim. Qual é o problema de ter... Quer dizer, então você não pode ter um meio de campo com Busquets, Iniesta e Messi, porque o Iniesta e o Messi são craques e não marcam. Marca o setor, fecha. Não precisa sair correndo atrás do cara e dar carrinho. No Corinthians fazem isso. Rodriguinho, Jadson. Exato. Daí, 2 exemplos. Quer dizer, é a mentalidade do jogador brasileiro, que atua no Brasil, do treinador, tem conceitos atrasados, vive sob a síndrome do medo, não posso perder. Não entra em campo a dizer assim, eu preciso ganhar, eu quero ganhar. E com medo não há beleza. Corinthians, o repórter Adriano Dolfi está neste momento no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, acompanhando a expectativa para a chegada do timão que volta da Argentina, depois de uma importante vitória diante do Independente por 1-0. Boa noite, Adriano. É isso aí, Michele. Boa noite para você, a todo mundo aí que está acompanhando mais essa edição do Gazeta Esportiva. Clima de ansiedade de quem está aqui no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A chegada do Corinthians, que estava prevista para 6 horas e 40 minutos, ainda não ocorreu, o avião ainda não pousou, mas isso deve ocorrer dentro de alguns minutos. A imprensa já está toda posicionada, eu peço a gentileza do Irineu Marques mostrar aí todos os cinegrafistas já com as câmeras montadas, o banner também da entrevista coletiva, tudo pronto
Dentro de instantes, assim que o avião pousar, o Jadson vai conversar aqui com os jornalistas e vai falar do gol, o herói improvável, já que foi um gol de cabeça, ele que tem apenas 1,68 m de altura. A gente nota aqui também a presença de alguns torcedores, uma família que trouxe as crianças, outros torcedores aí espalhados no saguão com as camisas do Corinthians, e o Corinthians que retorna às atividades nesta sexta-feira à tarde, um treino bem rápido no início da tarde, em seguida uma entrevista coletiva e já viaja para a cidade de Curitiba. Domingo pela manhã, 11 horas, enfrenta o Paraná Clube no estádio Durival de Brito, na Vila Capanema. O Paraná que estreou com derrota, compromisso difícil, estádio acanhado, mas o Corinthians vai buscando aí a liderança do Campeonato Brasileiro e já na outra semana o time também se prepara para o duelo na Copa do Brasil. Nesta sexta-feira, 11 horas da manhã, o Corinthians aguarda o adversário que vai ocorrer dentro de um sorteio que será realizado na sede da CBF. Nesta sexta-feira, no Gazeta Esportiva, Michele, a gente fala como é que foi aí a chegada do Corinthians, o desembarque, se foi num clima festivo e, claro, a palavra aí do herói improvável, o Jadson, que marcou um gol de cabeça contra o Independiente, gol que garantiu ao Corinthians a liderança da chave na Copa Libertadores. Combinado? Combinado, Adriano Dolfi. Ontem eu questionava aqui no Gazeta Esportiva, né? Como é que o Jadson vai retornar para esse time, né? A propósito, a senhorita que adora me cornetar quando eu erro, o que eu falei ontem no palpite? Falou que ia dar Independente. Ah, tá. Porque você falei que ia dar Corinthians. Se identifica a minha intuição muito com dizia que ia dar Corinthians. Acertei, então lembra disso também, tá? Não só me escolheba quando eu erro. Você lembra. Eu lembro só quando você erra. Pois é. Não, vamos falar alguma coisinha rapidinho? Fala, filho. Do Corinthians? Fala. É um Corinthians, mestre, que cada vez mais confiante. Eu estou curioso para saber como vai ser quando chegar o Roger, que está para ser anunciado. E aí, como é que o Carille vai fazer para colocar um 9 nesse time, quem que ele vai sacar e como é que vai funcionar. Porque é engraçado, vai sacar ninguém, a gente mais fala um. O tempo todo, precisa de um atacante, de repente vê o time acertando sem um atacante. Né? Espera ficar ruim, mestre. Eu acho que não vai ter problema não, porque o Jadson é um jogador que vive machucado. Não dá pra que contar. também todo mundo vira e mexe, ele entra em campo e não produz. O Roger vem, ele não é para ser o titular absoluto e tal. Mas uma opção, né? Pode ser negociado isso aí, né? Entra no lugar do Jadson, entra no lugar do Romero, sei lá. Ou até de um dos volantes, hein? Aí... Já pensou se ele ia começar a arriscar isso de novo? Ele tentou, não deu certo, mas não deu certo não. Foram 3 jogos. Um acertou, os outros dois não. Nem tanto. Mas quem sabe? O Santos confirmou a transferência do lateral esquerdo Zeca para o Internacional em meio a uma séria crise que envolve até o pedido de impeachment. O presidente José Carlos Pérez convocou a imprensa para uma entrevista coletiva. Veja com Fernando Gavini. O clima político no Santos está pegando fogo. Com o dirigente das categorias de base acusado de abuso sexual e um pedido de impeachment, o presidente José Carlos Pérez convocou uma entrevista coletiva para falar de todos esses problemas. Logo de cara, falou sobre a acusação contra Ricardo Crivelli, conhecido como Lica, atual coordenador das categorias de base do clube, acusado de ter abusado de um menor há 8 anos, época em que era olheiro do Santos. Trabalhando aí no futebol há mais de 20 anos, sem nenhuma mancha, fomos pegos de surpresa de uma denúncia e imediatamente nós fizemos um procedimento, o comitê gestor do Santos Futebol Clube se reuniu e optou pelo afastamento do profissional para que ele possa se defender. Não podemos condenar ninguém por antecedência. O Santos vive um momento político muito forte e não há como separar esses atos aí da política também. José Carlos Pérez fez questão também de desmentir que tem uma empresa ativa com o acusado. 2005, há 12 anos atrás, 5 santistas e 5 santistas se juntaram, ninguém precisava ganhar dinheiro, ninguém precisava, tanto que não ganhamos. E a gente montou uma empresa para fazer eventos para o Santos Futebol Clube sem ganhar nenhum centavo, para a gente fazer captação de meninos
e sem ganhar um centavo. E um dos meninos é o Gabigol, que veio de graça para o Santos. Foi só ele. 6 ou 8 meses depois, nós descobrimos que ninguém tinha tempo para tocar o negócio. Então a gente resolveu adormecer a empresa e ela não funcionou mais. Além da grave acusação contra a Lica, José Carlos Pérez falou sobre o pedido de impeachment que foi protocolado contra ele com a assinatura de 22 conselheiros do Santos. Sem nenhuma base legal, nossos advogados também verificaram, não existe base legal, porque a base do pedido de impeachment é a gestão. O que significa a gestão? É os cortes que nós fizemos, uma portaria amparada pelo comitê gestor, do qual eu sou presidente do comitê gestor. Todos os seus integrantes aprovaram de que qualquer contratação ou demissão passasse pela minha mesa. Isso não é ser centralizador, é ter cuidado nesses primeiros meses para não se fazer nenhuma demissão que não seja uma demissão bem estudada e esse cuidado que a gente tem que ter. Mas no meio de tanta turbulência, José Carlos Pérez conseguiu dar uma boa notícia para a torcida do Santos. Sacha agora é jogador definitivo do Peixe, enquanto o Zeca vai defender o Internacional. Foi um bom negócio para o Santos e um bom negócio para o Internacional. Vamos esperar que o Sacha continue tendo essa produtividade que ele tem e eu acho que ele vai crescer ainda mais, porque ele vai estar seguro que ele é definitivo jogador do Santos Futebol Clube. Assédio sexual tem que ser investigado, é caso de polícia, né? A questão ética também, a empresa está aberta, independente de estar ativo ou não deveria estar, porque ele é presidente do Santos. E em relação a Sacha, por Zeca, é bom negócio para todo mundo. O negócio do Zeca finalmente resolveu. O Sacha é um bom reforço para o Santos. E com relação a essa questão da firma aí, dessa empresa, ela pode estar inativa, mas não me parece muito ético um presidente de clube ter, mesmo que sendo antes não presidente, mas era um cartola. É isso aí. Pretendia ser presidente, entendeu? Era conselheiro. Portanto, não é nada legal isso, não acho legal. Eu acho que é exatamente o grande problema do futebol brasileiro hoje. Fim da nossa enquete. No início do programa, a gente perguntou para você de casa se você considerou justa a vitória do Coringão sobre o Independente. O pessoal falou o quê? Não? 66% dos votos. É isso, João Batista? Me nego a dizer essa resposta. Me nego. As pessoas estão ponderando o gol mal anulado. Que gol mal anulado? Agora também é assim, né? Não teve recurso de arbitragem, é mal anulado? Pera um pouco, o homem dependeu dos olhos dele. Bom, enfim, acabou, gente. Hoje é aniversário de Rivaldo, grande Rivaldo do seu Mojimirim, completa 46 anos. Grande Rivaldo. E Roberto Carlos, 77 anos. Cantor. Coisa bonita, coisa gostosa. Quem foi que disse que tem que ser magra para ser formosa? Beijo. Tchau, tchau. Roberto